Boa noite a todos. Estamos começando a primeira live da Caixa da Bruxa. Hoje a gente vai falar sobre leis herméticas. A gente vai iniciar oficialmente o novo quadro da Caixa da Bruxa, que é Tecendo Seu Voo, que é uma parceria com a terapeuta e bruxa Tati Aracne, que já já ela vai entrar aqui com a gente também. E quem não conhece o projeto, vai lá no YouTube, olha lá que a gente fez um videozinho pequeno falando sobre esse nosso novo projeto, né? O nosso projeto Tecendo Seu Voo. Então, é uma mistura de bruxaria, de terapia holística. Na verdade, a gente quer falar sobre coisas que a gente gosta, que é a nossa religiosidade, né, a bruxaria, juntamente com a nossa profissão, que é a terapia holística. Nós duas somos terapeutas e a gente gosta muito desse assunto, então a gente resolveu abranger tudo isso. Boa noite a todos. Boa noite, Jojo de Lima. Oi, Tati. A Tati já entrou. Já já eu vou chamá-la aqui para a nossa live. Vou chamá-la. Vamos esperar. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bom, meu bem? Tudo ótimo. E você? Tô tentando deixar a câmera mais alta. Peraí que eu vou fazer uma gâmbia. Detalhes técnicos. É que meu tripé quebrou, né? Seu tripé, né? É. Aí tem que arrumar aqui na gâmbia. Peraí, gente. Acho que agora vai. Acho que agora foi. Foi? Tá ótimo. Tá muito alto agora, não tá Tá não? dando para te ver perfeitamente. Ah, Tá dando legal. para te ver perfeitamente. Boa noite, Karina. Boa noite. Vamos chegando, gente. Hoje a gente vai falar sobre leis herméticas. Quem aí sabe? Quem aí já ouviu falar sobre leis herméticas? Vamos comentando aí para nós, vamos falando. Ai, meu colar aqui tá dando problema. Esse assunto é realmente muito legal. Oi, tá cortando um pouco seu áudio, Tatinha. Esse assunto das leis herméticas é realmente muito legal. Sim, sim. E é um assunto que é um assunto esotérico, né? Tido muito aí pelos ocultistas, mas na realidade é um assunto bem bruxístico, né? Sim, e é muito legal, porque quando a gente vai entendendo o processo de terapia, de desenvolvimento humano, a gente vai entendendo como uma lei, que é a lei da bruxaria, né, que são as leis herméticas, elas vão se fundindo à lei de desenvolvimento humano, né? Do Oi? próprio. Tá falhando Ela vai se. muito. Tá falhando muito? Vamos ver o que eu Tá. consigo aqui. Deixa eu desligar o Wi-Fi. Peraí. Será que foi? Tá tudo bem? Olha, fala alguma coisa pra gente te ouvir. Que o processo da terapia, conforme a gente vai passando pelo processo de desenvolvimento humano, a gente vai entendendo que essas leis herméticas, elas têm tudo a ver com o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Sim, sim, tem tudo a ver realmente, né? E é legal, né, a gente começar falando, eu acho.
de o que é, na realidade, essas leis herméticas, o que são, né? E essas leis, elas são hoje o que a gente chama de hermetismo, né? Que já se tornou aí uma filosofia por trás Sim. dessas leis, né? Que são leis muito antigas, né? Que são sete na realidade, mas elas são leis muito antigas que regem tudo que é manifesto, regem o mundo manifesto, né? Então regem aqui toda a nossa vida, todo o funcionamento emocional, mental, prático, físico da nossa vida e de todos nós, né? E veio com Hermes Trimegisto, né? Hermes Mercúrios Trimegistus. Ele era um cara que ele era aqueles caras super sabidões, assim, dos tempos antigos. Ele era filósofo, ele era legislador, ele tinha até uma parte de médico, era de um tudo, como todas aquelas pessoas, aquelas personalidades, né, daquela época medieval, assim. Todo E ele ocultista, né, trouxe também. exatamente, né? E ele trouxe toda essa ideia dessas leis herméticas, que são essas leis que regem o nosso universo, né? E depois, posteriormente, outros filósofos fizeram também uso, né? Dessas leis. E elas hoje são conhecidas em várias escolas esotéricas, né? Porque antigamente essas leis elas eram usadas justamente para isso, justamente nesses nichos, nessas escolas de filosofias, nessas escolas de mistérios, né? Então, as escolas de mistérios usavam muito as leis herméticas porque elas são tidas como alguns dos próprios mistérios do universo. Né? Então, quando é legal ligar isso à bruxaria, porque quando a gente fala dos mistérios da bruxaria, a gente está falando justamente disso, né, Tati? Que a gente está Então, falando aí a gente vai também. falar dos grandes mistérios da vida, né? Porque você vê, as escolas de mistérios é o que regiam lá no Antigo Egito, né? É o que Sim, formavam os sacerdotes lá de trás. Isso é história, né, gente? E aí, se a gente for ver, e eles estão falando de escola de mistérios no sentido de sacerdócio, no sentido de descobrir os mistérios de vida, morte e vida, e esse tempinho que tem no meio disso, né? Que são os nossos dia a dia. E aí, se a gente for parar para pensar de uma forma não religiosa, isso é terapêutico, porque isso vai falar do sim. meu desenvolvimento como indivíduo, além de uma Uhum. religião, né? Mas simplesmente de ser um indivíduo melhor para o mundo, né? Exatamente. E é muito legal isso, né? Porque daí a gente já entra numa discussão que desde quando então esse lance da terapia, do ser luz e tal, é vigente? Porque antes as pessoas elas sempre denominam a bruxaria a uma prática nefasta e ruim, né? Sendo que, na Sim, realidade, essa questão do autoconhecimento, então, a gente consegue ver por meio das leis herméticas que ela já está aí desde os primórdios daquelas civilizações. Né? Que sim, todo esse trabalho de você trabalhar com a sua dualidade, você trabalhar com as suas sombras, né? Inclusive, uma das leis tem ligação justamente com essa sua parte sombra, né? E a gente vai falar das leis já já. Então, eu acho que é muito legal, porque daí a gente consegue ler nas entrelinhas desses antigos registros, desses antigos estudos, né? Coisas que hoje a gente coloca como na bruxaria moderna, dita moderna, né? dita Então, moderna. até dita moderna, né? Até essa semana passada eu fiz uma live com o Dalan Enodia na página do Facebook, honrando os antigos, e ele perguntou para mim assim: qual é a diferença da bruxaria antiga para a bruxaria moderna? Né? E eu falei, bem, existem várias diferenças, mas assim, é legal que hoje na moderna a gente traz coisas que a antiga já trazia e era bastante camuflado. E as leis herméticas, elas camuflam muita coisa do universo em si, da vida, que já é uma grande iniciação, que já é um grande autoconhecimento, um processo, né?
E fala também da bruxaria e de nós sermos um ser holístico e terapêutico, né? Porque até as leis falam disso, né, Tati? Do ser holístico. Sim, e é muito legal isso que você está falando, Pan, porque se a gente for pensar no budismo, por exemplo, tem algumas linhas do budismo que vão tratar exatamente de um dos princípios herméticos, né? Que é a ação e reação, né? Que é o É, princípio de que tudo tem um fluxo, tudo que vai, vai voltar. E isso é um tem. princípio É, de uma das filosofias do budismo. Então, ela não é só uma, não é, a gente não está trazendo as leis herméticas, a bruxaria, porque é a nossa linha de religiosidade. Mas ela é muito exato, além disso, né? Ela vai para exato. outras fés, outras linhagens de pensamentos de filosofia de vida e o modernismo disso tudo nos traz essas ferramentas como ferramentas de terapia. Então, você não precisa se desligar ou transferir ou mudar o seu sagrado para usar dessas leis como ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, né? Sim, é muito importante ressaltar isso, né? Ressaltar que a gente não precisa realmente seguir, então, a bruxaria, porque as leis herméticas, elas... A bruxaria ou qualquer outra prática, crença, porque as leis herméticas, elas transcendem isso. Elas transcendem essa questão religiosa. É uma coisa realmente universal, né? É muito legal. Quando a gente fala de Hermes Trismegistus, a gente está falando de um cara que a gente não tem nem certeza se ele existiu de fato. É como a gente estivesse falando de Platão, né? Como se a gente estivesse falando, na verdade, de Sócrates. Como se a gente estivesse falando de É, Sócrates, né? E assim, é uma pessoa icônica que agregou, que fez, que trouxe, e que, na verdade, a existência dele mesmo é duvidosa hoje em dia, porque ele é até equiparado a deuses, né? Deuses, o sim, Hermes grego e Tote egípcio, porque ele Tote. era egípcio, né? Então, assim, Tote e Hermes, eles sintetizam, né? Hermes Trismegistus, né? A sabedoria de Tote, né? Toda aquela coisa lunar de Tote, aquela sabedoria, junto com a dialética, junto com o poder de fala, né? De Hermes. É muito legal Eu isso, né? acho bacana porque é tri, né? É três, né? Três Três vezes, vezes 3 vezes dito, né? 3 vezes sim. falado, em 3 planos diferentes de existência, em 3 níveis diferentes de vibração, enfim. E Fica aí na para vocês bruxaria a gente tem, pesquisarem né? mais sobre ele. Exato, ele é um cara muito interessante, porque numa personalidade, né? Hoje em dia, nas pesquisas, a gente acha ele até mesmo como sendo dito como deidade, sabe? A Sim, deidade Hermes Trismegistus, porque realmente ele trouxe, né? Tanto que o nome dele é Hermes Mercúrios Trismegistus. Se a gente for sim. ver Hermes romano, ele é Mercúrio. Se a gente for ver quem é a correspondência astrológica de Hermes, é o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da expansão, né? De todo esse ardiz de você acessar e você passar isso, né? Acho isso muito profundo e E não à importante. toa é o dia da nossa live. Exatamente, não à toa, né, meu bem? Não à toa. Não Lembrando é? que hoje é dia 22. Hoje é Olha, dia 22, né? E que não foi assim, bacana. não foi escolhido, né? A gente não combinou Não. isso, assim, numerologicamente falando. Mas como é um outro princípio hermético, nada é causal, né? Não existe A casualidade não causalidade. existe, exatamente. Porque para as pessoas que estão por fora, a gente também é numeróloga, né? E o Sim. 22 é um número de muito poder dentro da numerologia. É um número muito bom, né? De edificações espirituais, né? Então, é interessante a nossa live falando sobre leis herméticas, um conhecimento tão universal e necessário para tudo hoje em dia, porque ele Num rege dia de tudo realmente comunicação, no né? dia da live, né? Dia 22. Muito legal. Então, eu acho assim, gente, Hermes Trismegistus foi essa pessoa fantástica. Eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre ele, porque ele é um cara, assim, a gente foi exatamente o que a gente falou, ele transcende a essa persona humana hoje em dia. Então, ele sempre transcendeu. A existência física dele realmente é algo assim, X, a gente não tem realmente a certeza se ele existiu ou não. Ele hoje é deidificado como um deus. E outras ordens iniciáticas, né? Porque ele tem, pessoal, ele tem toda essa questão da iniciação e do sacerdócio. O que liga muito à bruxaria é isso também.
né? A bruxaria isso também, porque a bruxaria, ela não é só o ofício, ela não é só a filosofia de vida, ela é o sacerdócio principalmente, né? Então, as leis herméticas, elas se ligam à bruxaria, eu acho que nesse ponto principalmente, nesse ponto de te introduzir a conhecimentos iniciáticos. Porque antigamente isso era dado em escola de mistérios e até hoje isso é tido em ordens Rosa Cruz, na Aurora Dourada, né, na Golden Dawn, foi usada de Crowley, né, Sim. para quem estuda ocultismo sabe do que eu estou falando. Então, assim, é um A conhecimento própria realmente maçonaria, né, que é tão a patriarcal, né, maçonaria. estuda as escolas de mistérios, estuda com certeza Hermes Trismegisto, não tem como fugir disso, no Não. ocultismo, né? Uhum. Ele é o princípio. Essas leis parecem muito o princípio de toda a magia, né? Porque a partir de todas essas leis, se a gente entender realmente essas leis, a gente consegue operar a magia de uma maneira muito satisfatória. E a magia, eu não digo só a magia, mas a magia da vida, a magia de viver, Sim, né? E a sim. terapia, ela fala muito da magia de viver. Ela fala muito dessa questão de você tornar tudo isso, tornar esse processo de vida algo mágico, né? Algo mágico no sentido de mudar internamente, né, Tati? De mudar a perspectiva de vista, né? Uma forma como se vê o mundo, não é a perspectiva, é mudar tudo. O que você via de um lado, você vai revirar de tantos outros que não existe uma única forma para uma coisa existir. Porque a gente começa a entender que tudo é possível. Não que seja Sim. fácil materializar esse tudo, não é mesmo? Uma coisa é entender, outra coisa é lidar com isso no dia a dia. Mas quando a gente começa a entender o mecanismo, a gente vai treinando esse mecanismo, que é mental, que é um princípio das leis, e aí a gente vai mudando a forma de ver o mundo, porque a gente muda a forma de ver a gente primeiro, né? É, e é muito interessante. É legal que no Kybalion, né? Não sei quem já leu esse livro, é um livro muito bom. É um livro super antigo. Kybalion, o nome dele. Dizem que ele foi escrito por Hermes Trismegistus, mas na verdade é também uma incógnita, né? A autoria desse livro, né? E no Kybalion ele fala uma frase assim muito típica dele é o seguinte: a sabedoria ela é surda a todo tipo de coisa, menos ao conhecimento. E se liga muito a isso que você está falando agora, né? Você conseguir ver por outra maneira, você conseguir ver por outro prisma. E a gente só consegue isso com o conhecimento, Sim. adquirindo conhecimento. E esse conhecimento ele não vem só do externo, né? Ele vem também e principalmente do interno. E daí a sabedoria vem junto, né? E é legal que Tote e Hermes, eles são exatamente esse princípio, né? Esses dois princípios. E aí a gente já vai para outro princípio, né? Porque nada é por acaso, no sentido de que a gente que busca, né? Então, se você começou o processo de buscar a si mesmo, de buscar o autoconhecimento, de buscar a magia na sua vida, não tem como parar mais. Porque daí tudo é reação. Então, você age diferente com o mundo, vai voltar diferente para você. E se voltar Uhum. igual, a sua reação sendo diferente, você já emana coisa diferente, que já retorna diferente, né? E é esse princípio, não foge disso. E os dois, eles têm uma linha de energia muito semelhante nesse sentido, porque eles se fundem, né? E se distanciam ao mesmo tempo, né? Os dois Exatamente. deuses, por assim dizer, né? Exatamente, né? E é muito legal tudo isso. Eu acho que a gente poderia tecer um pouquinho do nosso caminho, né? Que é exatamente isso que a gente está querendo trazer com esse quadro, né? Como que a gente pode colocar isso na vida prática, todos esses conhecimentos na vida prática, né? Então, acho que a gente poderia tecer o nosso caminho, começar tecendo o nosso caminho de forma satisfatória por essas leis, né? Muito, vamos Ficar lá. uma boa dica é a gente colocar essas leis aí para a vida prática, como se a gente realmente vivesse isso, né? Vamos falar um pouquinho das leis, Tati? Então, a primeira lei, Vamos lá. fala um pouquinho para nós da Então, primeira a lei. primeira lei, o primeiro princípio, né, de Hermes Trismegisto é o princípio de que tudo é mentalismo, tudo é mente. E ele diz assim: o universo é mental.
Eu tô com o Caibalion aberto no meu computador, mas eu não vou ler os pormenores, tá, gente? Porque o objetivo não é a leitura do livro, é sim uma explanação do que é cada lei e como a gente vê isso, tanto na magia quanto na terapia holística, que se correlacionam, a gente já falou disso, né? Então, eu penso assim, quando ele fala que o universo é mental, o todo é mente, é o todo. O que é o todo, cara? Todo é o todo, né? É É tudo. tudo. É tudo. É em cima, é embaixo, é dentro, fora, tem fora. O que é fora? É É, tudo. o imaginável e o inimaginável. E o que eu nem imagino. E que tem outros planos que talvez vivam em paralelo a esse, mas num outro tempo. E aí ele também é mente. Então, assim, pera. É Né? uma coisa meio pirante. Tanto que as pessoas que leram o Caibalion, né? As pessoas, digo eu também. Gente, é um livro que você tem que ler com pausa, né, Tati? Tem que ler Nossa, com não. pausa. Tem que Porque ler ele é um devagar livro. para É, degustar a leitura. Mas é é. sensacional. Vale muito a É pena. um livro denso e é meio pirante, né? Mas é uma ótima recomendação de leitura. Eu só esqueci de citar rapidinho, Tati, só te interrompendo, que o Hermes Trismegistus, ele também teve várias outras publicações. Então, se vocês realmente se interessarem por a história dele, vão procurar os livros dele, etc., que realmente são livros muito bons. Tem o Corpus Hermeticum, que é um livro assim só de textos iniciáticos, para quem procura realmente uma senda iniciática, procura se aprofundar nessas questões de iniciação. É um bom livro para se ter, né? Voltando. Lei do mentalismo. Lei do mentalismo. Vamos lá. Tudo é mental, né? Então, assim, se a gente for pensar terapeuticamente falando, a gente precisa entender como que a nossa mente funciona, né? Se tudo é mental, eu também faço parte do todo. Você, todos nós que estamos aqui e além, né? Exatamente, Pedro. O que está no alto é como está embaixo, e como está embaixo é como está em cima. Mas esse é outro princípio. Esse é o próximo. Mas o princípio do mental, esse é o princípio da correspondência. O princípio do Isso. mentalismo, a gente, né? A gente pensa assim, que se tudo é mental, eu também sou mental. Então, o que eu penso? Quais são os pensamentos que passeiam pela minha cabeça quando eu não estou prestando atenção? Quando eu estou vendo um Sim. filme, por exemplo, passa coisas pela minha cabeça que não necessariamente fazem sentido com o filme, porque o pensamento ele divaga. E Sim. aí, o que eu estou criando nesse momento? O que eu estou pensando quando alguém está me sacaneando? Eu estou vendo que a pessoa está me sacaneando. Porque acontece. E aí? O que eu estou pensando? Será que eu sei que eu estou pensando ela querendo mandar ela para aquele lugar? Tati, espera. Tati, tá dando uma mastigada muito no seu áudio. Sério? Sério. Boa noite, Vi. Boa noite, Pedro. Boa Oi! noite, gente. Imagina, Pedro, é uma troca de ideias, vamos conversar. Eu não sei, acho que é meu sinal, cara, mas tá tudo funcionando. Ô, gente, manda aí pra gente se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho, se tá mastigando, se não tá, se é só pra mim, porque pra mim aqui tá mastigando muito. Então, mandem aí, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir bem, tá? Mas então, Tati, pode prosseguir, pode prosseguir. Então, eu acho que é a minha aqui, Beleza, então, hein? Pedro. Obrigada, meu bem. É, eu acho que deve ser a Vi minha. que também tá ouvindo. Bom, vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa que tudo é mente, que tudo é mental, a gente tem que pensar o que eu penso. Eu sei o que eu penso? Será que eu sei o que eu penso quando eu tô, sei lá, comendo? Será que eu sei o que eu penso quando eu tô no trânsito? Será que eu sei o que eu penso quando eu estou numa paquera? Ou numa conversa séria com meu marido, no seu caso? Ou com uma conversa séria com um amigo? Porque às vezes É a a gente está consciência. falando, é a consciência. Porque às vezes a gente está falando uma coisa aqui, mas a cabeça está. E esse pipipipipipipipi que a gente não percebe e que é mental. Uhum.
E isso é tóxico, né? Isso realmente é tóxico. E se a gente for pensar assim, é autossabotagem, né? A gente não ter esse controle. Então, a partir do momento que a gente fala assim, o todo é mental, né? E o todo, sendo esse todo que a gente sabe e não sabe o que é, ao mesmo tempo Obrigado, que cara. nós somos parte deste todo, nós somos também mentais e esse todo também é mental. Então, nós criamos o todo e o todo nos cria. O tempo todo, o tempo inteiro agora. Tudo ao mesmo tempo agora. É essa Exatamente. inter-relação, é essa Exatamente. cocriação, né? E essa cocriação, ela também deve acontecer de dentro para fora. E Sim. principalmente, né? Não também, na verdade, principalmente deve acontecer de dentro para fora. A gente tem que conhecer essas leis e absorvê-las para que a gente possa colocá-las de dentro para fora. Então, na lei do mentalismo, nós tecermos pensamentos mais saudáveis, nós tentarmos Na verdade, é alcançar níveis. conhecer o nosso pensamento, né, Pan? Oi? Se eu conheço o meu pensamento, eu consigo mudar. Mas se eu não sei o que eu Exatamente. penso, Então, aí tá a autoobservação daí. Já uhum. entra a autoobservação aí, né? E daí a Orar e gente entra vigiar, já diz a Bíblia, não é mesmo? então, até na Bíblia, inclusive, pessoal, gente, babado. Eu fiquei sabendo não, né? Nas minhas pesquisas aí da vida, que muito das leis herméticas elas foram, a Bíblia pegou elas e colocou dentro da Bíblia, né? De uma outra maneira, claro, né? Dentro daquela doutrina e daquele dogma, daquela visão. Mas, ou seja, é um conhecimento bem antigo aí, né? Todo mundo fala que Hermes Trismegistus ele veio depois de Moisés, mas na realidade, se a gente for pegar numa linha do tempo histórica, é meio Muito antes. controverso né? Meio controverso essa informação, mas eu não duvido que os princípios herméticos também estejam na Bíblia, né? Sim, Já que também os princípios herméticos estão também ligados com a cabala, né? Daí tem toda essa sim, questão e esse joguete sim, deles, né? O Caibalion, Cabala, tem toda essa ligação, né, entre esses dois conhecimentos, né? Então sim. é bem legal isso daí. Bem, lei da E correspondência aí, agora, pode falar. então, e na bruxaria, a lei do mentalismo é o que rege, né, gente? Eu preciso criar um feitiço, eu preciso criar um objetivo, eu preciso pensar numa ritualística, é mental, Muito né? Se importante. eu É muito importante. racionalizo uma situação, é o mental também, mas quando eu penso sobre as minhas emoções, também é mental. É percepção Uhum, mental do que eu estou sentindo. Então a gente precisa entender o que a gente pensa, entender o que a gente sente, para entender o que a gente está mandando para o universo. uhum, Que daí a gente vai para a segunda lei, que é o princípio da uhum. correspondência, que é o que o Pedro É, falou antes, né? O que exatamente. está Que é o embaixo é como o que princípio está em de. cima, e como o que está E em o que cima é está como o que dentro. está embaixo. O que está dentro está fora e o que está fora está dentro, né? Essa é a lei da correspondência. Inclusive, a gente tem aquela figura icônica do Bafomé, que todo mundo fala que é o diabo, que é o capetudo, né, tal, mas que na realidade é uma figura aí maravilhosa, Eliphas Levi. Então, ele tem as mãos exatamente assim, né? Que É, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Nós é. somos o espelho do universo. E o universo por si, não, na verdade, o universo é um espelho para nós e nós nos refletimos nele. Então, tudo que tem lá, pessoal, quando a gente fala assim, nós somos feitos das poeiras das estrelas, eu não duvido disso. Porque tudo Nem que eu. tem lá, universalmente falando, astrologicamente falando, toda aquela complexidade que é esse universo que a gente ainda está descobrindo, ele também existe dentro de nós. E quando a gente vai trabalhar isso dentro da bruxaria, num trabalho de autoconhecimento, dentro de um trabalho terapêutico também de autoconhecimento, que como falamos e continuamos a ressaltar que não tem muita diferença, né? Nós também descobrimos essa imensidão e essa complexidade que é ser humano,
né? Essa complexidade que existe em a gente tentar se autodescobrir, se autoconhecer, se autocurar, e a gente também, essa dificuldade que existe da gente se conectar com o que há mais além, para a gente se conectar com algo divino, com algo além realmente desses conhecimentos, mistérios que a gente tenta entender, né? Então, eu acho que o que está em cima é o que está embaixo, fala da unicidade do mental, da lei do mentalismo. O que essa unicidade traz? Porque se uma coisa é igual a outra, então é uno. Em algum momento aquilo é uno, aquilo acaba sendo a mesma coisa. Né, Tati? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, né? E se a gente for pensar biologicamente falando, se a gente for estudar um átomo do nosso corpo, e se a gente for estudar um corpo celeste, é igual, gente. É Até o som que os cientistas já conseguem mostrar pra gente, bonito. o som do universo. O som do universo. É arrepiante. Pega o som de uma mulher gestando uma criança. É o mesmo som, cara. De dentro da barriga, é a mesma vibração que rola lá na criação do Om, o som do Om, né? Om da meditação, que é o Om, Om. É o mesmo som da criação de uma mãe, se você ouvir a barriga dela gestando. Então, assim, tudo que está realmente fora da gente tem aqui dentro de uma outra forma tão semelhante que chega a ser a mesma coisa. E se isso tudo é mental, o que eu tenho no meu corpo? O que eu ofereço para o universo para ele me retribuir de fora para dentro e de dentro para fora, entende? Que é um eterno Big Bang, né? Vai e vem. Ó, né? Vai para fora, vem para dentro, né? É o movimento do corpo. A gente recebe e a gente emana, a gente recebe e a gente emana, né? A gente se recolhe e a gente se expõe, a gente se recolhe e a gente se mostra, né? A gente se fecha e a gente se abre. É assim, é o movimento da vida. E nesse processo da gente falando sobre as leis... Gente, eu vou tomar açaí porque eu tô com a boca... tá até inchadinho, ó, e tá doendo de falar. Então, dá licença, meu remedinho, tá? A gente percebe que nessa questão a gente vai entrando automaticamente em outras leis já, né? A gente já entra automaticamente em outras leis e a gente vai percebendo, nossa, realmente são, talvez, né, sei lá, numa viagem louca da minha cabeça, talvez o mistério, ele seja o mistério. E para nós entendermos, ele é muito diluído em vários outros pequenos mistérios, né? E aí a gente entra também nos mistérios do tarô, né? É que eu sou taróloga, gente, eu não posso deixar de citar o tarô nunca, né? O tarô, cada carta é um arcano, cada carta é um mistério. E tem como a gente ver as leis herméticas inseridas dentro dos ensinamentos de cada carta do tarô. Né? E o tarô também é terapêutico, né? A gente também pode trabalhar o tarô de forma terapêutica para a gente se autoconhecer, para a gente entender um pouco mais sobre a gente, sobre os nossos problemas, sentimentos, pensamentos, né? Então, eu acho isso muito interessante, né, Tati? É muito legal, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o arcano do mago, ele também tem esse movimento com a mão, né? De que tudo que está em cima é como que está embaixo, e tudo que está embaixo é como que está em cima. E esse arcano, ele vai falar justamente dessa ligação, que ela é assim, né? O tempo inteiro é como uma elipse, que ela fala dos paradoxos da vida, né? Quem nunca se viu diante de um grande paradoxo para resolver, para, enfim, para ter como lidar aí? Olha, gente, a Agatha quer participar da live. A vida é um paradoxo na realidade, né? É, exatamente. Eu quero, mas não quero. Essa lei é um paradoxo. Se a gente for pensar, é a própria essa lei paradoxo. Total. Né? E aí a gente entendendo esse paradoxo, entendendo porque, pensa, se eu começo a entender que eu sou mental, o que eu penso diante das circunstâncias da minha vida, a meu respeito, a respeito do todo, esse paradoxo... E no todo, esse paradoxo, ele vai ficar menos rígido de se entender e se deixar afrouxar, já que uma coisa é a mesma coisa, só que é diferente. Exato.
né? E aí a gente consegue ir fazendo uma corrente, correlacionando uma lei na outra como se fosse uma consequência da outra, né? Consequência eu acho que não Exato. é a palavra certa. Eu acho que consequência não é a palavra certa, mas é É como o se ciclo, para a né? gente chegar em uma, para a gente entender uma, a gente tem que praticar a outra, né? É, É é, um é. fluir, Então, né? exatamente, é um fluir. Que daí a gente já vai para o outro princípio, que é o princípio da vibração, né? Que nada tá parado, tudo vibra o tempo inteiro. Então, se eu paro de vibrar, eu interrompo essa lei, a minha vida deixa de fluir, a minha saúde deixa de existir, eu começo a Isso ficar com é muito medo, terapêutico. travada, porque eu paro de Sim. vibrar nessa corrente de conhecimento, autoconhecimento, vou para dentro, vou para fora de mim, né? Se eu paro de Sim, vibrar isso, meu, vem desequilíbrio energético, você não tem fome, vem desequilíbrio físico, você fica doente. Por que que tem gente que vive na mesma condição da outra, mas uma fica muito mais doente que a outra? Porque uma vibra é, diferente da outra. é, Porque uma entendeu exatamente. alguma coisa aqui dentro que vibra o corpo inteiro diferente. Mesmo que elas Uhum. tenham a mesma condição de vida, a mesma casa, o mesmo tipo de alimentação, o mesmo tudo, né? Sim, exatamente. É uma questão de vibração, né? E é interessante a gente notar que isso é muito terapêutico, gente. Isso é muito terapêutico, né? A gente costuma dizer na terapia e também na bruxaria que a gente precisa se movimentar. E a gente sabe que o corpo humano ele não foi feito para ficar parado. A gente sabe que o Sim. corpo ele não é para ficar parado. A gente precisa se movimentar, a gente precisa colocar a vida para movimentar. E quando eu falo movimentação, eu não falo só fazer exercício físico, fortalecer realmente o corpo, que também é bom e que tem tudo a ver com essa lei. A lei da vibração, Sim, do movimento. Nós somos o movimento, né? A vida é o próprio movimento. E exatamente por isso, quando a gente fala da lei da vibração e que você tem que continuar na vibração, é você fluir, né? A vida é essa vibração, esse movimento incessante, né? Que é inclusive é a roda da fortuna do tarô, né? É um movimento incessante, uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. O segredo é você fluir com isso. E a lei da vibração é exatamente isso. Tudo vibra, tudo se move. Se parou, é porque algo tá errado. Se você sim. parou, se algo está estagnado, né? A água parada é água podre. E a água, São as ela é o quê? Ela é mágoas, né? corrente. São as mágoas, É, né? Tem exatamente. muita má É a água, causa um regulação bloqueio na emocional, né? vibração. Você para de vibrar, né? Se É, você você para de para de vibrar o fluir. movimento, danou-se. Já era. E daí, se a gente for fazer uma conexão, mentalismo, lei do mentalismo, tudo que você pensa, o todo é mente. Então, tudo que você pensa, você cria para você. Aquele é o seu todo. Vamos Sim, encadear ali com a lei do assim em cima como embaixo. Ou seja, se tudo que eu penso é o meu todo, eu vou manifestar isso aqui, aquilo vai se manifestar no todo e o todo vai me manifestar aquilo em mim de volta. Porque tudo que eu penso vai para o todo. E o todo me devolve isso, porque assim em cima como embaixo, certo? e Certo. se a Então lei eu da tenho que vibração, o desviar os meus pensamento pensamentos. também é vibração. Exato, porque o pensamento é a própria movimentação também. Só que daí a gente entra na lei da vibração, é o quê? Você Começa vai ficar aqui. só no mental? Você vai ficar só emanando mentalmente? Não, você tem que vibrar porque Não, nada fica parado. tem que ter Então você ação. precisa colocar essa energia, tirar essa energia do mental para trazer para esse plano de vibração, né? Exatamente, porque daí Isso traz na terapeuticamente. verdade, você vai vibrar, a sua vibração energética e mental, né? Vai começar a vibrar isso neste plano, aí concretiza um sonho, uma mudança, um feitiço, uma mudança de comportamento. Por quê? Porque você deixou de vibrar só eu quero ser, pro eu estou sendo, eu estou fazendo. E aí o movimento, que é o fazer, é o movimento da roda, vamos fluir junto, né? Sim, sim, exatamente isso, né? E, e daí a gente entra na próxima lei, que é a lei do ritmo, né? Que também tem muito a ver com essa questão do movimento, do vem e vai, que é tudo tem um fluxo, tudo tem o Sim, seu ir e o seu vir.
Tudo tem o seu fluxo e o seu refluxo. E é exatamente, se liga o que a gente estava falando agora na questão da roda, que existe essa vibração, esse movimento incessante. Tudo vibra, tudo se move, nada está parado. Mas a gente tem movimentos diferentes deste se mover. A gente nem sempre se move, e a vida também é assim, como o universo também é assim, numa direção somente. As coisas têm o seu fluxo e o seu refluxo, elas têm o seu ir e o seu voltar. Exatamente como as marés, né? Ela vem e ela volta, ela vem e ela volta. E é todo esse o jogar do bumerangue, né? Você joga você e isso volta. E ele vai voltar. E ele vai voltar. Ah, Tati, então, mas ele vai voltar. Fala. Tem gente que fala assim, mas então se eu der R$1 para alguém, eu vou receber R$1 de alguém? Não, né? Não é bem assim, né? Mas o que você doou para o universo? Você doou esse R$1 com uma vontade? Provavelmente, se você doou com uma vontade, você vai perder com o dinheiro, né? Exato. Agora, se você doou com alegria, putz, vou ajudar... Provavelmente você não vai receber R$1, você vai receber 10, você vai receber um sorriso, você vai receber um abraço, né? Então tem que abrir a mente para saber como que vai voltar a coisa, porque não necessariamente o universo ele é literal. Então não adianta você falar para o universo assim, eu quero vibrar amor. Aí vem alguém todo carinhoso para te dar amor, e eu não estou falando do amor conjugal, tá? Eu estou falando do amor universal. E alguém vem com esse afeto e você, plau! Você não tá vibrando a porra do amor, mano. Como que vai chegar o amor na sua vida? Não vai, exatamente, né? Ai, quero vibrar prosperidade. Vou vibrar prosperidade, vou soprar canela, vou fazer uma macumba. Só que eu só vibro na falta. Falta isso, falta aquilo, falta isso, me falta. Eu não tô vibrando na prosperidade. Tá sempre reclamando, né? Tá sempre naquela questão do reclamar realmente. E daí a gente volta lá na lei do mentalismo, né? Como você manifesta esses seus pensamentos? Como andam os seus pensamentos, né? Porque lembre-se que o todo é mente. Então, quando você manifesta um pensamento, você está colocando aquilo pro todo. Você está fazendo aquilo vibrar. Você está fazendo aquilo espelhar em você e no todo. E quando a gente fala todo, a gente está falando também da teia epidêmica. O que é essa teia epidêmica? É uma teia, pessoal, que ela conecta todos nós energeticamente. Então, tudo que você pensa, tudo que você faz, não diz respeito só a você, não vai influenciar só você, nem afetar só você, vai afetar o todo. Vai afetar todo mundo à sua volta, todo o seu todo interno, o seu todo externo e o todo que você nem sabe que você faz parte. Então, sim, são todas as relações, né? Por que elas todas as relações. A relação intrapessoal, né? Que é a sua relação consigo. A relação extrapessoal, que é a sua relação com a sua sociedade. E a sua relação com o meio, que você nem sabe quem você está atingindo muitas vezes, né? Exato. E por que essas leis, então, trazem a ideia de serem iniciáticas? Porque elas trazem essa noção de vida diferente. Elas trazem essa noção de você enxergar essas coisas que a olhos rasos nós não conseguimos ver. Geralmente nós não conseguimos olhar para essa luz, né? Então, se a gente conseguir aprender, conhecer e enxergar a vida dessa maneira, com certeza a nossa vida vai melhorar e muito. E isso é terapêutico. E isso também se enquadra dentro do caminho de autoconhecimento que a bruxaria coloca para nós como praticantes e né, postulantes nesse caminho. E aí, né, Pan, a gente já vai para o outro princípio, que é o da polaridade. Não adianta eu querer uma coisa, vibrar uma coisa e vibrar no polo oposto daquilo que eu quero. Não adianta eu querer ter uma vida próspera e vibrar no polo da falta. Né? Não adianta eu querer ter uma vida cheia de, sei lá, luxos e paetês e vibrar só nas pedras e calcários. Sim. Tudo que é em cima é embaixo, tudo que é dentro é fora. Então, tudo que eu tô falando pro universo é porque tem dentro de mim. Então, eu tô recebendo isso e vou mandar isso. Então, tem que haver realmente essa observância do que se pensa, né?
É, E isso de é como a gente importantíssimo. manifesta isso, né? Não tem Tanto que jeito. quando a gente vai pesquisar as leis, essa é a primeira que a gente acha, né? Porque tudo começa na mente, né? Tudo Inclusive, começa. o processo terapêutico, ele também começa na mente, né? O processo da bruxaria Sim. começa na mente, porque o todo é mente, né? Faz todo sentido É, realmente. E agora a gente vai para a lei exatamente. do gênero, né? A lei do gênero, pessoal, ela fala que tudo tem um polo, que tudo possui o polo masculino e o polo feminino, o polo ativo e o polo passivo, né? E eles conversam entre si, eles se complementam entre si, né? E a gente consegue ver isso, pessoal, bastante em tudo na nossa vida. E quando a gente fala assim, masculino e feminino, a gente não está necessariamente falando do masculino e do feminino. A gente está falando para além disso. A gente está falando das polaridades, a gente está falando da essência, do conceito que é o feminino e o masculino, né? Essa polaridade ativa, essa polaridade passiva, né? O negativo, o positivo, o branco e o preto, tudo tem a sua contraparte, tudo tem o seu contraponto. Nada é isolado, tudo tem um par, tudo tem um fechamento, né? Então, assim como existe o feminino, existe o masculino, como existe a luz, existe as sombras, o dia, a noite, o preto, o branco, né? O inverno, o verão, a vida e a morte. Então, isso é uma coisa muito intrínseca da natureza, né? E está como um princípio de aprendizado para nós. E a gente pensa, nossa, parece tão simples, né? A gente entender que existe a morte, que existe um fim para as coisas. E na realidade, essa é a nossa maior lição. Eu acredito que uma das maiores dificuldades humanas é a gente realmente compreender e realmente absorver esse conceito de dualidade na vida, de que a vida é dual, a sua luz, o caminho do autoconhecimento, ele se pauta nisso, de nós encontrarmos o equilíbrio, encontrarmos o nosso verdadeiro eu dentro dessas extremidades que existem dentro de nós. Não podemos negar a existência de um nem a existência de outro, porque as duas polaridades são necessárias para a vida, né? Então a gente não pode ignorar o mal, ignorar o negro, deixar porque é ruim, porque eu não quero mexer, porque é isso, porque é aquilo. Não, quando na realidade é pela escuridão que a gente consegue alcançar a luz. É por meio do trabalho interno que a gente consegue entender o nosso externo. É por meio da dualidade que a gente encontra a unicidade, né? Então é necessário que a gente caminhe em equilíbrio, não que seja algo fácil, simples, né? Mas é bonito, realmente muito bonito e vale a pena de viver esse caminho do meio entre essas duas extremidades, o negativo, o positivo, né? O feminino e o masculino, o bem e o mal, a luz e as trevas. Então, né? Mas e por quê, né? Porque veja só, eu não consigo, eu preciso dar exemplo, né? A louca, artista, né? Professora, sabe como é, né? Porque tudo que tá num polo, tá no outro polo. Então, em algum ponto do caminho, eles se encontram e são a mesma coisa. Tudo que tá fora, tudo que tá dentro, tá fora. Tudo que tá fora, tá dentro. Tudo que é em cima é embaixo. Tudo que é É embaixo é em embaixo. cima. Então, não tem dentro e fora, não tem feio e bonito, não tem luz e sombra, tem um todo, tem um Exato. inteiro. E quando a gente entende que uma coisa não está desconexa da outra, a gente pensa assim, poxa, então eu não sou tão bonito quanto eu penso que eu sou. E aí a gente tem que lidar com a Você, nossa sombra. E aí o que você você falou do começa a tomar equilíbrio, consciência. e o equilíbrio não é assim, eu andar numa linha reta. Então agora eu sou luz, Não, agora eu sou sombra. Agora não, mas é não. você costurar entre um e outro e falar, putz, aqui eu tô sendo uma sombra, tá feio, hein? Vamos melhorar? Porque daí da próxima vez que É, você for sombra, a curva já tá menor. Você não faz um declínio na sombra, você faz um ups. E na luz na você não vai se realidade, deslumbrar com ela. Tô podendo. Não, é só uma luzinha ali e volta, né? Como você uma serpente caminhar em marinha. equilíbrio. Esse caminhar em equilíbrio significa você caminhar de forma harmoniosa, não como a Tati ressaltou em linha reta, porque a vida não é linear, nada é linear, né? É Então, tudo a- circular, né? Ciclo, né? exatamente.
Então, assim, quando a gente fala caminhar em equilíbrio, o que é? Como atingir este equilíbrio? Por meio do autoconhecimento e da autoobservação, para você conseguir enxergar em você mesmo a parte da sua sombra e a parte da sua luz, em que ponto elas se conversam, porque elas não precisam brigar. Muito embora existam esses dois polos que aparentemente são opostos e que ao mesmo tempo são uma coisa só, pelo que a Tati já ressaltou, ligando a todas as outras leis que a gente já falou, muito embora exista toda essa complexidade, é muito simples. É necessário esse entendimento e essa junção interna. Quando você percebe que os seus eus, a sua polaridade, a polaridade do mundo, né, gente? A gente tem que colocar isso no macro também. A gente não pode só colocar isso no micro. Porque porque na minha vida, porque em mim, no meu processo, no meu caminho. Não, a gente tem que sempre pensar também. Na gente é importante, mas a gente tem que pensar no macro também. Então, como que isso funciona no macro também, né? Então, esse equilíbrio é você ter a consciência de você mesmo. É você se autoconhecer e saber, aqui eu estou deixando a minha sombra falar por mim. E o que eu tenho que aprender com isso? E, na realidade, como que a minha luz pode vir conversar com essa parte sombra que está necessitando de atenção? Ela não está precisando... Então, mas o que é a sombra, né, Pan? O que é a sombra, né? Porque há muito falar na bruxaria de que a sombra, inclusive terapeuticamente, eu acho um absurdo, mas eu já ouvi várias linhas falando que a gente tem que esconder a sombra, matar a sombra. Não, começa por aí. A sombra faz parte de você. É uma coisa só. Assim como você tem a sua luz, você tem a sua sombra. Quanto mais você nega, mais força ela vai ter para derrubar a sua luz. Então você tem que conhecer a sua sombra. E o que é conhecer a sua sombra, Tati? Conhecer a sombra é quando eu conheço meus defeitos. E eu falo, putz, eu já sei que quando alguém fala assim comigo, eu me sinto assado. Então sou eu que me sinto. Às vezes a pessoa nem me conhece, nem tem a intenção. Sou eu que me sinto. Então eu tenho que trabalhar como eu me sinto. Eu mexendo em como eu me sinto, em vez de eu devolver para a pessoa como outra agressão, porque eu me senti agredida, não. Opa, eu que estou me sentindo. Fulano, não gostei, me sentiu assim, assado, você só deixa o outro ir até aqui. Mas para isso você precisa se conhecer. Conhecer aonde te fere. O que o outro faz que te fere. Porque não é ele que te fere, é você que se sente ferido. Não que o outro não fira a gente, tá, gente? Às vezes fere mesmo. Às vezes fere mesmo e acontece porque também tem a sombra do outro que às vezes também não está sendo trabalhada. Né? A gente que trabalha tanto essa coisa de se conhecer, a gente também fere o amiguinho às vezes, fere quem a gente ama, é grosseiro sem perceber, e enfim, né? A gente ainda não conhece o nosso mental de forma tão completa, não é mesmo? Exatamente, né? E daí nessa parte a gente já entra, é bem legal que a gente já entra na lei de causa e consequência daí, né? Falando que às vezes a gente fere o outro e o outro nos fere, por mais que a gente não tenha intenção disso, é uma prova de que a gente viver já afeta outra pessoa, gente. Estamos conectados o tempo todo com as pessoas. Então, se estamos vivendo, isso já afeta outra pessoa. Positivamente, espero eu, né? Positivamente. Mas já está afetando, né? Já está afetando. E de que forma, né? Existe essa lei da causa e consequência, né, Tati? Fala um pouquinho. Sim, a lei da causa e efeito é aquilo básico, né, gente? Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Não existe casualidades. Então, assim, nada foi por acaso. Tudo acontece porque tem que acontecer. Porque alguém pensou e você está vivendo aquilo. Ou por sua escolha, por ter pensado. Então, você causou esse efeito na sua vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Você tá com o cartão de crédito fudido. Quem causou essa situação na sua vida? Você gastou além do que podia. Certo? Então, qual foi a causa do efeito de estar sem grana? A causa foi ter gasto sem pensar. Causa e efeito. Essa responsabilidade, né, Tati? Eu acho que as pessoas, elas
têm a mania de não pegarem a própria responsabilidade para si, a responsabilidade da própria vida. Elas colocam essa responsabilidade no outro, na mãe, no marido, no filho. Seja essa No responsabilidade Covid. na terapeuta, sabe? Na religião, seja pro bom ou pro ruim, né? A gente sempre está projetando, o ser humano sempre tem a tendência de projetar a culpa, ou então, na verdade, a culpa ou a coisa boa no outro. A gente nunca consegue reconhecer que a gente fez uma coisa boa, mas que a gente também ferra com a nossa própria vida. Sabe? Que toda ação, ela tem uma reação não só para o outro, principalmente para nós. E às vezes essa ação e reação, essa lei, é a lei mais trolladora que tem na vida, gente. Porque essa lei de ação e reação, ela não vem na hora que você espera. E às vezes nem do jeito que você quer. Nem do jeito que você quer, nem espera. Porque se for para querer, todo mundo só quer fazer e não receber nada, né? Vamos ser sinceros. Ou só quer receber louros. Fazer e não receber nada. Principalmente quando a gente fala de feitiço, essas coisas assim. Ah, eu vou fazer um feitiço de manipulação, de amarração ali e o carinha vai ficar comigo. E aí, a consequência disso depois? E isso a gente coloca também num sentido muito macro, né? Um sentido muito macro, como por exemplo na política. Vai colocar alguém na política lá, alguém que não é qualificado o suficiente. Olha o que acontece no mundo. Olha o que acontece no país inteiro, né? Isso é só um exemplo, realmente, de como isso tem que ser colocado, pessoal, no todo, no macro. Isso não serve só para nós, como pessoal. Que a minha postura vai atuar no todo, né? Como que a minha postura, por exemplo, respeitando a quarentena ou não, vou pegar esse exemplo do Covid que tá tão, né? Estamos vivendo esse caos. Como que a minha postura vai afetar o todo? Se eu descer para pegar um iFood sem máscara, putz, é só um iFood, mas eu posso estar com vírus ou pegar do vírus. Eu tô lavando as coisas quando chegam na minha casa, eu tô sendo responsável com a minha família. Sabe, às vezes tem mãe doente, filho pequeno. Como é que é isso? A minha responsabilidade. E a minha responsabilidade emocional com o outro. Eu sou sincera quando eu falo com o outro o que eu quero dele, o que eu espero dele ou dela. Só sabe, eu tô sendo sincera e verdadeira quando eu exponho a minha vontade, os meus desejos para mim e para o mundo, para estar vivendo aquilo que eu quero viver. Então, assim, para de jogar a responsabilidade da sua vida para o outro. A sua vida está do jeito que está, porque você causou isso. Então, assim, dá para mudar? Dá para mudar. Precisam parar realmente de responsabilizar o outro, né? E é legal que essa questão de responsabilidade emocional a gente não vê mais, né? Hoje em dia é muito difícil a gente conhecer pessoas que queiram ter essa responsabilidade emocional para com o outro. As pessoas, elas querem muito mais não se comprometerem, não se relacionarem, não terem esse tipo de responsabilidade emocional. Eu não sou responsável pelo que você sente por mim, eu não sou responsável pelo que eu causo em você. Entende? Então, esse tipo de coisa é um pensamento egóico que as pessoas às vezes usam uma lei hermética para fantasiar essas atitudes luz, essa atitude evoluída, né, de independência emocional. Ai, desconstruído. Sou desconstruidona. Exatamente, né? E aí se permite entrar em situações doentes, nocivas, a troco de quê? Exatamente, né? Para provar o que para quem, né? Na verdade, eu acredito que esse tipo de pessoa é, na verdade, alguém que não se trabalha, não se conhece. E nesse ponto, eu não estou me colocando como arrogante, falando, porque eu me trabalho, porque nananã e piriri. Não, porque simplesmente as pessoas, às vezes, elas não têm nem a noção de que esse trabalho é necessário. Elas não sabem nem, não entendem. Elas não têm a noção Acha que é tudo livro de autoajuda, né? Acha que é autoajuda, quando na realidade não, gente. Quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de conhecimentos muito antigos que já funcionavam lá atrás. Imagina agora. De moderno só tem a roupagem. Exatamente, de moderno só tem a roupagem, né? E os praticantes. Porque de resto, entende? É tudo muito antigo, né?
E é legal a gente fazer todos esses paralelos de bruxaria, ocultismo, esoterismo, crenças antigas, com terapia holística, porque a gente vê que a terapia também é algo antigo, gente. E hoje é conhecido como a terapia holística, terapia integrativa, mas é algo muito, muito antigo, né? É algo que vem lá dos primórdios lá, né? Bom, gente, se vocês gostaram, eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, comentário, deixem aí, que a gente só tem 16 minutos restantes. Já Espero que vocês tenham